mundo onde não há tempo nem espaço, atrás das 7 montanhas e do cão cego, onde o mundo está atravancado de tábuas, havia um reino. E esse reino é nosso! Uhul! Olá, galera! Baú de Recortes iniciando um novo podcast para vocês. Eu sou Val Teixeira. Eu sou o Nilson José. E eu sou a Keila Souza. E hoje temos a participação do nosso convidado especial, mais que especial, e que está ficando bem comum, né? O João Pedro vai participar hoje e nós vamos falar sobre medo. Quem tem Hashtag medo. Pois é, quem não tem medo que atire a primeira pedra. Vamos falar sobre medo. Quem sugeriu esse tema? Foi você, né, Nilson? Eu Faz acredito tempo. que foi. Faz tempo. Era pra ter gravado junto com aqueles da loucura, não. Chocolate amargo. Da morte. Tava junto com o da morte. Nils comentou pra gente falar a respeito do medo da morte. Então foi o medo esquecido. Medo esquecido deve ser coisa boa, né? Ou não. Aquele medo que eu não quero olhar para ele. Também, vamos chegar nisso aí, que eu acho que tem muito a ver. Eu penso que a Val vai poder falar isso com uma certa facilidade, que eu acredito que o maior medo da população, o maior medo das pessoas em geral, seja da morte. Talvez seja o maior medo da humanidade. Mas na minha cabeça, eu pensava sobre o medo limitador. O medo que faz com que todos estejam dentro de uma prisão. Porque, até puxando a cordinha pelo que a Val falou, a que atire a pedra quem nunca teve medo, ou quem não tem medo, e que não é o medo necessariamente do lobo mau, porque o medo do lobo mau acaba indo embora lá depois dos 30, 35 anos, mais ou menos. Mas aí chega o caçador. Pois é, a gente começa a ter medo de... Eu penso no medo que a sociedade impõe mesmo. É o medo de participar da sociedade, é o medo de se jogar numa aventura, de se jogar numa empreitada financeira, o medo de se arriscar, e aí pode falar o medo de se arriscar no amor, o quanto que isso aprisiona. Eu ia trazer esse medo que as pessoas têm dentro de si, que as coloca dentro de uma prisão que não se vê, mas que está lá. Às vezes, a pessoa que sente o medo, ela é a última que percebe que ela é vítima do medo. Às vezes, para a pessoa que está de fora, é muito nítido o quanto que aquela pessoa teme algumas situações, mas quem está dentro não percebe. O medo, ele tem esse poder de fazer a gente criar outras justificativas, de criar outras saídas, menos a olhar para aquilo que a gente tem medo, porque o medo, muitas vezes, ele é inconsciente, né? Vem de histórias muito antigas, histórias muito passadas, crenças que a gente vai acumulando, acreditando como sendo uma verdade única, vem do sistema familiar, vem de experiências que a pessoa viveu. Então, o medo, ele é a mola propulsora da nossa vida. Aquilo que acontece e aquilo que deixa de acontecer tem a ver com o nosso medo. A força que move o mundo é a força do cagaço. Tem medo. Ô, João Pedro, você não pode me falar palavrão aqui, filho? Isso ainda não é um palavrão, tá? Eu tenho uma frase que eu sempre uso, porque eu sou uma pessoa muito medrosa, e eu assumo isso sem problemas, mas eu estou trabalhando, sou uma pessoa medrosa em evolução, e eu tenho uma frase que eu uso assim há muito tempo, que é: o medo não é um bom conselheiro, porque todas as vezes que eu penso que eu quero fazer alguma coisa ou que eu vou projetar alguma coisa, se eu estiver me sentindo receosa, com medo daquilo, eu sei que eu não vou conseguir ouvir as minhas intuições. E hoje eu estava assistindo uma série e eu falei, eu vou falar essa frase hoje, aproveitar. O medo é um bom motivador. Eu acho que o medo, ele tem sim o lado bom e o lado ruim. Se ele aprisiona, ele não é bom. Por outro lado, é o medo que, por exemplo, mantém a gente vivo. Por exemplo, o medo de morrer é a minha sobrevivência. Então, é tudo na dose, né? O equilíbrio é o fator-chave, mais uma vez. Sim, o medo, ele é muito importante. Ele nos protege de muitas coisas. E principalmente quando a gente tem essa relação com a intuição que você falou, que quando você está no medo, você não consegue ouvir as suas intuições. Quando a gente consegue estabelecer essa relação próxima com a nossa intuição, o medo, ele é fundamental, porque ele faz você entender
quando você precisa recuar, mas quando você precisa vencer, passar por algum obstáculo. Mas o medo básico, por que eu não saio dirigindo a 200 por hora, mesmo gostando de toda a adrenalina? Então, o medo, ele traz responsabilidade, ele traz coerência, ele traz essa capacidade de raciocínio. O que é perigoso é aquele medo que é irracional, que nos paralisa, né? Esse medo irracional é o medo que nos mata, porque a gente não reconhece que ele existe. Se a gente reconhece, muitas vezes a gente não foi preparado para assumir os nossos medos. Então, quando eu tenho um medo que é irracional, mas que eu tenho conhecimento dessa existência, eu consigo pedir ajuda. O que muitas pessoas não pedem porque elas não reconhecem. E aí vai colocando a gente num lugar tão de isolamento, porque eu não me mostro porque eu tenho medo. Isso me causa raiva. Gostaria de me apresentar mais e não faço porque eu tenho medo. Isso vai me causando raiva. Então, querendo ou não, o medo ele é prejudicial, porque ele vai colocando a pessoa num lugar de distanciamento do lugar onde ela gostaria de estar. A gente falou, né, o medo da morte. Se a gente pensar, nós já falamos isso lá no nosso episódio da morte, que a morte, ela pode acontecer de várias formas. Ela não é necessariamente a morte física nossa. Se a gente entender que a morte ela é de várias maneiras e em vários lugares, esse medo ele faz todo sentido, porque quando eu venço esse medo, eu vou automaticamente chegar no lugar onde eu gostaria de chegar. É uma nova vida. Então, quando eu matei aquele lugar, aquele obstáculo, eu atinjo uma vida nova, eu atinjo um estágio novo na minha vida. Então, esse medo da morte é a morte geral em tudo, porque vencer os nossos medos causa muito medo na gente também. Sim, com certeza. Eu entendi de uma seguinte forma: todos os medos são o medo da morte? Eu penso que a morte permeia a nossa vida em todas as esferas. Quando eu não tomo um passo que eu gostaria de tomar, porque eu tenho medo do quê? Do que vem depois desse passo. Então, por exemplo, eu não estou feliz no meu emprego. Eu gostaria muito de pedir demissão, mas eu tenho medo do que viria depois. Então, eu não me permito. Ou eu permito e eu peço demissão e depois eu vou ter ou um trabalho melhor ou um ruim tanto quanto, enfim. Quando eu peço a demissão, eu permito que morre um ciclo. E aí começa outro. Como vai ser o outro ciclo, a gente nunca sabe. Mas o medo é justamente do quê? Da morte desse que nós estamos. Porque os lugares, mesmo quando eles não são confortáveis, mesmo quando a gente ocupa lugares desagradáveis na nossa vida, aquele lugar ele já é conhecido. Então, o novo, ele só acontece quando eu deixo o velho para trás, que é a morte, que é a carta da morte que a Keila falou naquele episódio, né? A morte, ela implica sempre que algo novo vai nascer. O medo que a gente sente é de tudo, é em relação a tudo, e tudo está relacionado à morte. Uma coisa nova só vem se a coisa velha for. Um relacionamento novo só começa se o relacionamento velho acabar. Eu só arrumo um novo emprego se eu pedir demissão do velho. Então, é vida e morte o tempo todo. E o medo, ele está bem na fronteira entre esses dois sentimentos, de vida e morte. Sentimento não, desses dois estados, de vida e morte. Eu estava ouvindo o Leandro Carnal falando esses tempos atrás, de uma pessoa que ele conheceu, eu não lembro o nome, foi uma pessoa que foi torturada, né, na época da ditadura. E aí o torturador dela, todos os dias, ia lá para torturá-la. E aí, quando trocaram o torturador, foi o dia que ela mais teve medo, porque até para dor existia uma condição que ela já estava sabendo o que ia acontecer. Ela já conhecia. Ela já sabia todas as torturas, embora ela soubesse que ela ia sofrer, ela já sabia tudo que ia acontecer. Ela não sabia quais seriam as novas torturas que ela sofreria. Bem interessante. Isso aí que você falou, né? É basicamente o medo da mudança, né? O medo do que você não sabe o que vai acontecer. Sim, é aquela frase, os fantasmas só nos assustam porque a gente não pode vê-los. Se a gente conhecesse os fantasmas, a cara que eles têm,
e como eles aparecem, talvez a gente não tivesse medo. Eu acho que é por isso, inclusive, que assim, para quem não sabe, né, eu nas horas vagas eu faço leituras de cartas, só que eu não faço adivinhação, como já falei algumas vezes, né? E eu não faço adivinhação porque eu não acho que ela seja útil para as pessoas, né? Mas é o que as pessoas querem, a maioria das pessoas querem. Então, quando alguém me procura e eu falo, olha, eu não vou fazer adivinhação, aí as pessoas desistem. Eu entendo agora, principalmente ouvindo o que você falou, Val, que na verdade a pessoa ela quer aquilo, mas ela tem medo de mudar. Então, se ela souber o que vai acontecer depois, para ela fica mais fácil tomar a decisão, porque aí já não vai ser mais novidade. Então, ela já vai falar assim, não, eu já sei que isso vai acontecer, então eu posso tomar essa atitude tranquilamente, né? Ela tem medo de não saber o que vai acontecer, se ela vai escolher uma coisa errada ou não. O medo do que não Do sabe o que é. desconhecido mesmo. É, do desconhecido. E aí entra o medo do desconhecido, que muitas vezes impede a gente de fazer coisas novas, né? Porque às vezes eu tenho assim, eu não, como eu tenho medo do que vem, eu já nem entro mais nessa situação. Quantas pessoas que falam, mas por que na minha vida nada acontece? Será que não acontece? Ou todas as vezes que acontece, você aciona essa tecla do medo e aí você foge disso, porque tudo é perigoso. Porque, mas aquela pessoa, ela era muito arrogante. Você não sabe, talvez fosse uma forma da pessoa se apresentar, mas o seu medo não deixou que você visse a outra coisa. Mas aquele emprego era muito longe. Talvez não também, talvez fosse uma mudança para melhor. Mas o medo nos impede de entrar em contato com coisas novas, que é ficar no mesmo lugar amassando uva o tempo inteiro ali. Mas nessas horas que a gente acha que a gente está se protegendo, às vezes a gente não está se protegendo. Às vezes a gente está simplesmente evitando uma situação nova ou até mesmo a situação que eu queria para minha vida. Aquele negócio que eu te falei hoje de manhã, daquele autor, uma das frases que ele fala, que é a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o medo mais antigo e mais forte é o medo desconhecido, que é basicamente o medo que todo mundo tem de fazer uma coisa diferente, né? Porque tem você te falar do trabalho, sei lá, de uma escola nova, um relacionamento novo. De tudo. E por que as pessoas ficam em busca de respostas? Né? Eu só quero saber por que eu faço isso. Não interessa o porquê você faz isso. O que interessa é o para que você faz isso. Porque quando a gente usa a pergunta por quê, eu quero saber por que eu não consigo me relacionar, por que eu não consigo me apresentar, falar em público, eu volto ao passado. Eu fico buscando uma justificativa, mas que não me tira daquele lugar. Quando eu falo o para que eu me posiciono desse jeito, para que eu me escondo, aí talvez eu encontre uma razão que me faça passar esse medo. Essas perguntas do porquê é uma das perguntas mais clássicas do medo. Quantas pessoas que procuram e querem fazer regressões, porque elas querem saber o porquê que elas reagem desse jeito. Olha, eu acho interessante, mas só o saber o porquê não vai te tirar do lugar. Mas para que você ocupa esse lugar hoje? Né? Talvez lá atrás você tenha sido castigado na sua infância por alguma coisa que você fez, e isso te traz essa lembrança. Eu entendo que esse é um medo que fica instaurado na pessoa, mas o para que eu não venço essa questão? Porque talvez quando eu assumo isso, eu fico num lugar mais seguro, porque se eu vencer essa questão, pode ser que eu vá muito longe do meu sistema familiar, os meus pais não aguentariam, ou eu me sentiria no lugar onde eu não acho que eu mereço. Então, esse medo, ele espirra em várias questões da nossa vida. Por isso, filho, que eu acredito sim nessa frase. Ele é o sentimento mais profundo em todo mundo. E desde que a gente nasce. Ele é a coisa que mais desmotiva as pessoas a fazerem uma coisa ou não, principalmente uma coisa nova. Sim. Ela falou da motivação e eu também acredito que ele também pode ser motivador. Não, sim. Quando você reconhece. Só quando ele é claro para você. Aí sim, aí ele é motivador. Ou quando te motiva a fazer a coisa ao contrário. Mas quando você reconhece que eu não vou porque eu estou com medo, é aquela situação que eu peço ajuda. O que você acha? Você concorda comigo? Você acha que eu estou no caminho certo? É a hora que eu peço ajuda para outra pessoa, mas não para ela fazer as coisas para mim. Então, esse medo, ele realmente te impulsiona, porque você pediu
ajuda você a reconhecer ele e você consegue olhar e falar assim, nossa, eu tô de novo naquela situação que eu sempre me pego. Então, eu já entendo que sou eu voltando para o meu lugar de conhecido. Então, quando a gente olha para o nosso medo, Nilson, a gente vai embora, a gente reconhece ele e a gente sabe que agora eu posso passar por ele, eu posso ir em frente, aí sim é ele motivador. Legal. Porque tem gente que prefere sentar em cima do medo, né? Nós somos criados da sombra do medo, da sombra do pecado, do castigo divino. O papai e a mamãe não vai gostar mais de você se você fizer isso. Então a gente foi criado na sombra do medo. O medo, ele é o que impede a gente de fazer essas coisas, mas também ele tem muitas outras coisas junto com ele. Ele tem muita vergonha, ele tem muita segurança, nesse negócio que falou de assumir o seu medo. Muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso porque ela tem vergonha. Porque vão falar, medo de passar vergonha. disso. Ele virou um negócio meio... como se fosse uma coisa para ridicularizar os outros também. Eu não aceito que você tenha medo disso, mas eu tenho os meus que você não pode falar nada. Uhum. E a vergonha nada mais é do que o medo de mostrar a minha verdade, né? Então, é a minha verdade. Medo do julgamento dos outros. Exatamente. Eu vou ser excluída, eu vou ser ridicularizado. Se a gente tem experiências que nos levaram a sentir vergonha no passado, nossa, aí é prato cheio. Aí eu volto para essa vergonha e eu não consigo sair dela. Do passado. Inclusive, se a gente falar de idades tenras, muito novas, né? Quando tá ali até os 7 anos de idade, de quando nasce até os 7 anos de idade, inclusive causa muito trauma, né? Muita cicatriz que passa o resto da vida. Sim, porque é a formação da personalidade, né? E aí tá numa formação, você recebe uma cicatriz dessa e ele se torna um fantasma, porque você não consegue mais enxergá-la você não tem lembranças claras dessa idade e você carrega com você essa cicatriz que parece mesmo um fantasma, te desarma, tá sempre indo e voltando, né? E tá sempre permeando a sua vida. E você não enxerga, você não consegue nem caçar ele. Eu lembro que eu sempre fui muito medrosa, você lembra, Tata? A Nery que dormia comigo sabia o tanto de medo que eu tinha do escuro. Eu, na verdade, eu tenho medo do escuro até hoje. Mas, assim, eu encaro de uma outra forma. Vou compartilhar aqui uma experiência que eu tive. Desde criança, sempre tive muito medo de escuro, não dormia sozinha no escuro. E eu passei por um período quando eu assisti o filme do Exorcista, na minha infância, né, que foi uma experiência maravilhosa. Imagina, eu até hoje eu não assisto o filme do Exorcista e eu, criança, que tinha medo do escuro, aquilo me perseguiu muito tempo. E eu me lembro que eu já tinha uns 18, 19 anos e passou uma cena que foi cortada do filme do Exorcista no Fantástico, né, uma cena que ela descia de costas pela escada, eu não sei se vocês chegaram a ver isso. Eu entrei num pânico, porque aí eu não dormia, eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer nada. Eu fazia faculdade na época e eu pedi ajuda. Foi quando eu cheguei para a mãe, né? E eu falei para ela, eu preciso de ajuda. Eu não consigo mais viver, porque eu olho para os lados, a impressão que eu tenho é que aquela menina tá me olhando, fazendo alguma coisa. Então, eu entrei numa situação de pânico muito grande, aí eu não sei nem mais aonde que entrou, que era um medo, ou era um pânico, era uma crise, alguma coisa. E se eu não me engano, foi a primeira vez que eu procurei terapia psicológica, que foi para isso. Eu poderia ter deixado isso me enlouquecer, mas eu pedi ajuda. Sim, você reconheceu. A forma como a gente se posiciona em relação aos nossos sentimentos, e nesse caso ao medo, ele faz muita diferença no decorrer da vida, né? Tá, peraí. Preciso colocar uma coisa. Você quer dizer que aquela vez que você me deu aquele susto... Lá vai, tá desenterrando já. Não fui eu que te dei aquele susto. Aquele susto que a gente deu foi a Vanessa. Não, outro. Você tá vendo? Lembrou? Quer dizer que você já tinha assistido o filme, quer dizer que você já tinha medo dele e você teve coragem de fazer aquilo comigo. Eu tava trabalhando os meus medos. Tá, sei. Eu estava me fantasiando de meu medo. Você trabalha causando nos outros, né?
É que quando você tá zoando seu irmão, tudo fica mais divertido. Na verdade, eu tava superando meu medo. Você tem que entender que aquilo foi parte do processo terapêutico. Mas se a gente for falar disso, então, Nilson, eu também tenho uma dívida com você. Não Tá vendo? Engraçado. Minha conta tá defasada, minha conta está negativa. Não, você pregou uma em mim uma vez. Você lembra? É? Eu já foi uma época que eu passei por uma situação trash, que tinha uma pessoa que pegou no meu pé e que me ameaçava. Eu lembro de uma história que eu tive que parar na delegacia para abrir um boletim de ocorrência porque eu estava sendo ameaçada o tempo inteiro. E um dia, era a época Eu lembro. E era a época de fax. E aí eu recebi um fax com uma caveira escrito assim, eu sei o que você fez. Eu quase desmaiei. Gente, mas você sabe que foi sem querer, eu tinha mandado para testar, não era? Não Sim, tinha. Testar minha coração, né? É porque era tão divertido. Não, é porque assim, o negócio negócio do fax, né? Não, o negócio do fax era incrível. Aí um dia eu cheguei na casa de um amigo meu e tinha um fax. Aí eu falei assim, eu vou passar um fax que eu vou escrever. Eu escrevi, desenhei a caveirinha que eu tava acostumado a desenhar quando era criança e passei. Mas eu acho que não foi com a intenção de... Depois eu liguei, não foi? Depois eu liguei e falei assim, nossa, chegou aí o negócio assim? Foi, você ligou, mas a hora que você ligou, eu já não conseguia mais nem raciocinar, porque eu não sabia, eu estava sozinha em casa, né? Era de noite, a pessoa me ameaçava, ela sabia onde eu morava, ficava me mandando 1001 mensagem, ainda bem que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Face, não tinha nada disso, né? Mas mandava, ela ficava ligando, era aquele negócio de ligar e desligar. E aí você me faz aqui. Então, a hora que você ligou, eu já tinha, assim, surtado. Eu já tinha. Mas se fosse hoje também, você teria já algumas ferramentas, alguns recursos para se proteger mais, né? Porque essas perseguições também estão se tornando comuns, né? Na época eu precisei pedir ajuda para a polícia mesmo. Mas eu vou falar para... Eu vou contar a história da Keila, porque foi traumatizante, tá? E depois daquele agora, dia... o assunto não é mais o medo, o assunto é coisa do passado agora. Do passado. Caso de família, caso de família. Mas foram situações que causaram medo. Não, então, naquele caso lá não foi medo, porque foi uma coisa que estava acontecendo na minha frente. Então, eu não tive medo de algo que... É verdade isso. Eu não tive medo de algo que ia acontecer ou que poderia acontecer. Aquilo estava acontecendo na minha frente. Aquilo simplesmente saiu do imaginário, saiu das possibilidades de filme, do que a mente era capaz de criar e estava acontecendo na minha frente. Nossa, pelo que você está escrevendo, parece que ela se disfarçou de exorcismo e correu atrás de você. Então você não conhece a história, então fica ouvindo, que você quase acertou. Nossa, mas pera lá, você quase que entendeu a brincadeira aí, ó. Eu vou te explicar qual foi, tá? Sabe na casa da vovó, aonde tem aquele cômodo lá na frente que eu transformei em oficina e depois eu arrumei. Antigamente era um salão comercial e eu tava na minha época silk screen. Eu tava pegando trabalho de fazer silk, eu estampava camisetas, tudo, e eu tinha pego uma encomenda. E eu lá trabalhando, e naquela idade eu devia ter 17, mas eu lá trabalhando, né, e os amigos se sentaram todos em volta, todo mundo conversando, e a Keila também recebeu 2 amigas dela, ficaram lá no quarto dela conversando. E para chegar até aquele salãozinho, você tem uma escadinha, que dentro da casa estava tudo apagado, já era umas 9 horas da noite. Eu tava lá fazendo o silk, a galera toda sentada, conversando, conversa que vai, conversa que vem. De repente, eu vejo um fantasma descendo a escada. 3. As 3 estavam maquiadas e vestidas como se fosse um Halloween. Era gótica, você tá aí distorcendo as coisas. Gótica, éramos aquilo? Góticas. Gente, sabe o Chaves? Quando o Chaves ele congela, ele faz... Gente, eu não tô brincando. O tempo parou. Sabe quando você tem aqueles... Não é sonho lúcido. Paralisia do sono. Paralisia do sono, que você não consegue gritar, que congela. É igual quando você tá sonhando, que você precisa gritar e aí você não consegue gritar. Eu suponho que paralisia do sono deve ser isso. E foi aquilo. Foi como se eu tivesse me transformado numa pedra de gelo. E elas entraram brincando, elas não perceberam que elas tinham assustado a mim. Porque os meus amigos estavam sentados de costas para a porta. Eles não viram elas chegando. Até hoje eu lembro daquela sensação. Olha, foi um tratamento de choque, porque depois daquilo eu passei a não ter medo de mais nada.
Também porque se tiver uma coisa pior que essa, você infarta. Não, quase, mas então, o né? episódio da Vanessa foi punk também. Tinha ali meus 12, 13 anos e nós estávamos sozinhos na casa da vovó também, que é a casa onde eu morei até me casar. É minha prima, Vanessa. Saudade de você, Vanessa. Mas começou a chover muito forte e dá aqueles trovões, a rua toda enxurrada e todo mundo morrendo de medo. Todo mundo era eu e ela, tá? Todo mundo morrendo de medo, morrendo de medo. Ah, acabou a energia. É verdade. Imagina o medo que nós estávamos, né? E aquele toró. Eu dei a volta na casa, embaixo de chuva, para ir lá na janela, para fechar a janela do quarto, porque eu fiquei com medo de atravessar por dentro da casa. Só que na hora que eu pus a mão para fechar a janela, ela agarrou minha mão por dentro da casa. É muito pior. Então... Ó, gente, mas aí foi a primeira e única vez até hoje que eu gritei com um susto. Viu? Aí aquela pôs a cara na janela e começou a rir. Ou seja, ela não estava com coragem para ir sozinha, mas para te assustar, a coragem ela Foi teve. o suficiente. Então, o ela medo, falou ele isso. ele tem que ter objetivo também, entendeu? Senão não tem graça, ué. Ó, Nilson, mas você lembra? Nossa, é pra gente ficar contando essas coisas aqui? Virou casos pessoais aqui já. Casos de família. Aquela vez que tava eu e mais 2 colegas minhas em casa, que você e seus amigos desligaram a energia, você lembra eu lembro, disso também? Viu? Foi legal. Mas vocês falando disso, eu lembrei de uma outra situação, que às vezes o medo, talvez seja nessas horas, Nilson, que você fala que você congelou, eu acho que tem hora que dá um surto mesmo e a gente perde um pouco da noção. Eu tenho um problema muito sério, quando eu assusto, eu não tenho noção da minha reação, eu vou para a agressão. Uma defesa. É uma defesa, mas ela chega na beira da inconsciência, eu não tenho percepção de que eu estou fazendo isso. Então, quando você falou disso, né, eu congelei, eu entendo isso, porque eu tenho essas reações na hora do susto, que é um medo grande, né? Mas depois de tudo eu fiquei me sentindo culpado, porque ela foi de brincadeira, ela não foi... Ela era gótica, sei que não entendeu. Era gótica, gente, tem que entender isso. Foi só uma questão de interpretação. Aí não, interessante que ela era gótica, mas a roupa que ela vestiu era de fantasma. Preta, era roupa preta, eu era não gótica. Era preta, gente. Sei lá o que era. Tá certo que você tava no escuro também, né? Eu vi aquela cena, eu lembro certinho da cena do seu rosto, do seu olho, saindo da sombra e entrando na luz. Assim. A gente tinha pintado o rosto de branco. Aí, tá vendo? E feito em volta do olho, assim, a gente passou bem preto, fez aquelas coisas no olho e passamos batom preto. Era assim que a gente estava, para as pessoas pôs os cabelos saberem pra cima. como a gente estava, os cabelos presos para cima e roupa preta. Na minha cabeça, vocês tinham amarrado lençol no corpo, não vem com essa de roupa preta, não. Então, ó, isso é quando a gente acessa medos do passado. Quando a gente acessa um medo que já não é mais aquele real que está acontecendo, a gente cria histórias. Você me fez lembrar, quando eu era criança, a gente tinha uma vitrola. Não sei se as pessoas vão saber o que é vitrola, né? E eu deixei ela cair um dia. Óbvio, né? Eu devia ter uns 8 anos. E eu fui mexer e derrubei a vitrola. O meu medo naquela hora foi tão grande que a vitrola ela abriu e todos os fios para fora, eu lembro das peças douradinhas, assim, me deu um desespero que eu corri na mãe onde ela estava e aí eu comecei a gritar, eu quebrei. Quando nós chegamos lá, não tinha acontecido nada. Ela não tinha aberto nada, não quebrou nem uma pontinha, né? Mas isso acionou um medo meu. E eu cheguei a ver uma situação que não tinha acontecido em função do medo, porque agora a casa vai cair, né? Ela não tinha me autorizado a fazer, eu teimei, eu desobedeci. Então, esse medo que você está falando, que você viu elas com roupa de fantasma, é porque você acionou medos que já existiam dentro de você, que é o transtorno do pânico. E geralmente quem tem o pânico tem medo de quê? De morrer, porque a sensação da crise do pânico é que a pessoa está morrendo, mas ela está entrando em contato com algum medo que de alguma forma é acionado naquele momento. Tem a ver com aquelas situações em que a gente começa a pensar em alguma coisa e ela começa como um pensamento pequeno, às vezes um pensamento pouco relevante, e ela vai aumentando, até a gente precisar tomar algum remédio para deixar de ficar louco? Sim, deixar de ficar louco.
deixar de ficar louco, aí tem que ouvir o nosso último podcast da loucura para entender que a loucura ela não é uma doença. Isso que você está falando, sim, porque quando eu não extravaso, Jung falava muito assim, o que nos assombra são as nossas sombras. As nossas sombras é onde moram todos os nossos medos, todos os nossos traumas, tudo aquilo que nos impede, que nos ameaça de alguma forma. Então, todas as vezes que eu acendo uma luz, que eu olho para que medo que está me acionando, ele não tem o tamanho como a gente acha que tem nisso. E é justamente quando a gente mexe nos nossos medos que eles deixam de ser medos. Outros virão, mas eles param de nos assustar. Quando eu começo, eu vou pensando numa coisa que eu tenho medo que aconteça, eu não peço ajuda, ela vai só criando esses fantasmas na cabeça dela, vai pensando, e isso ela expande para qualquer situação. E aí a gente vai criando aquilo com uma grandeza tão real que a gente acaba fazendo com que aquilo aconteça, que são os nossos surtos também, né? Mas sim, quando a gente entra num estágio, por exemplo, de um transtorno do pânico, raramente a gente sai só com uma psicoterapia. É necessário a junção da psiquiatria para uma medicação, porque a medicação diminui os sintomas, lembrando que toda medicação psiquiátrica, ela não cura, ela alivia o sintoma, porque quando eu não estou com esse sintoma, eu consigo trabalhar isso na minha terapia. Então, é sempre a junção dos dois. Nenhum problema psíquico é curado, ele é amenizado e a gente cura com outra forma. Existem psiquiatras que fazem a psicoterapia também, aí ok, mas muitas vezes é a junção do psiquiatra com o psicólogo. Muito bem. Eu vou aproveitar aqui, fazer uma observação que eu já ouvi falar e aproveitar a Val, que é minha tata, porque assim, tem muitos medos, né? Então, tem gente que tem medo de palhaço, de extraterrestre, igual eu, né, de fantasma. E eu já ouvi falar uma vez que muitas vezes a gente tem esses medos porque o medo, ele é um sentimento. Então, a gente não consegue ter ele concreto. Então, a gente transforma ele em alguma coisa que seria concreta. Ou, por exemplo, nesse caso, a gente dá uma forma para ele. Porque medo não tem forma, medo não tem cara. Mas para eu conseguir olhar para ele, eu reconhecer ele, ou, sei lá, conseguir externalizar ele, eu dou uma forma para ele. Isso é um fato? Sim, isso é um fato. É o que justifica os transtornos do pânico. Por exemplo, 18 anos atrás, eu tive uma paciente com a queixa de transtorno do pânico. Ela já não saía mais porque ela tinha um pânico terrível de que alguma coisa estava acontecendo. E verbalmente, conscientemente, essas informações não vêm, porque não é um medo que justifica. Eu tenho medo do quê? De que alguma coisa ruim possa acontecer. Entende que isso não justifica? Precisei buscar recursos na arte, porque conscientemente não vinha. E aí, um dia, ela colocou uma figura, ela achou uma figura de fogo. E naquela figura do fogo, ela falou que ela sentia muito medo, que aquele fogo ia queimar. E aí ela conseguiu lembrar, quando ela era criança, que a mãe ameaçava se matar constantemente. Quando ela sentia que o pai e a mãe tinham dormido, ela levantava, ela escondia todas as facas, cordas, voltava, mas ela não dormia. Então, era medo, ela tinha um medo de ser abandonada e que ela foi desenvolvendo e ficou aquele medo. E como ela era criança, ela boicotou isso na cabeça dela, ela esqueceu, para a gente entender assim, quando aquilo acabou, ela fez questão de esquecer porque era muito traumático. Só que quando ela chegou, ela tinha 50 anos. Só que isso vem, por quê? Porque enquanto teve ali um filho cuida de um filho, cuida do outro, quando os filhos cresceram, não sobra mais nada, só sobra o quê? E é quando o transtorno do pânico vem. Isso é só te mostrando assim, que às vezes uma coisa que aparece aqui é justamente isso. Eu não tenho medo, na verdade, que aconteça alguma coisa ruim. É que eu sempre tive medo que lá atrás alguma coisa ruim ia acontecer. E agora eu transformo isso, os palhaços é a mesma coisa. Eu quero explorar um pouquinho mais. Eu não
sei se foi mais agora, eu já não sei, mas é aquele João Pedro que disse que o medo é um dos nossos sentimentos primários. O medo, ele realmente, faz parte das nossas 5 emoções quando a gente nasce, que é medo, alegria, tristeza, raiva e amor. São sentimentos que a gente já nasce com eles. E muitos dos outros sentimentos, das outras emoções que a gente desperta, porque uma coisa é a gente ter o sentimento, outra coisa é a gente ter as emoções. As emoções depois são junções com o medo. Uma delas é o ciúmes. O ciúmes, ele é uma junção do medo com a raiva. E aí a gente vai carregando várias outras facetas do medo que a gente não sabe. O ciúmes é a angústia é o medo e a tristeza. E são coisas muito comuns as pessoas falarem, tem hora que me dá uma angústia. É um sintoma de medo. A depressão é um sintoma da raiva. Só que a raiva, assim, a gente acumula a raiva e depois vem a culpa, depois vem o quê? Vem o medo. E aí eu sinto raiva de ter sentido esse medo de novo. Ele é um caminho de vários sintomas nossos durante a nossa vida. Ele é um dos 5 sentimentos que a gente nasce com ele mesmo. Legal. Posso fazer uma exploração também? Vou explorar a Keila. Ah, meu Deus. Não tenho. Não é minha culpa, não fui eu. Então, vamos lá. Keila, eu tenho acompanhado o seu canal do Instagram, que se chama Sabedoria do Tarô. Não é sempre que eu tenho oportunidade de olhar, mas sempre que eu posso eu olho. E eu sempre leio e tento refletir, né? Aí vem minha pergunta aqui para você. Que combinação ou que carta que poderia mostrar que eu estou só vivenciando o medo? Existe isso? Eu estou fazendo uma construção certa da pergunta? Tá, mas as possibilidades são infinitas, né? Assim, dentro do tarô, todas as cartas, muito provavelmente você pode fazer um questionamento do porquê que você tem esse medo, né? E na tiragem, o tarô, ele consegue explanar, colocar assim, quando a gente abre as cartas, a gente consegue entender quais sentimentos ou quais situações que estão relacionadas a isso. E é muito comum nas tiragens sair o que está acontecendo e o que a pessoa precisa de fato entender para dar continuidade nos seus projetos. Legal. Mas eu posso... Será que dá tempo de eu contar uma história? Eu fiquei pensando tanto nisso, retomando essa questão do meu medo de fantasmas, que é irônico, né? Levando em consideração que eu tenho todas essas questões que eu trabalho com espiritualidade e tudo mais. Eu e a Val, a gente ficou, acho que 7 dias, foi isso, né? 7 ou 9, acho que foi 9 dias. E aí era um trabalho de imersão espiritual mesmo, né? Então, assim, todos os dias a gente tinha que passar por algumas atividades, assim, que colocava muito a gente muito de frente com os nossos medos, as nossas questões íntimas, assim, né? E aí medo de fantasma no meio da Mata Atlântica, numa pousada que não tinha energia elétrica, e a gente tinha que andar com lanterna. Não tinha, o celular, não podia mexer no celular, nem nada. E aí, eram duplas selecionadas ao longo daquela semana que a gente tinha que tomar conta da fogueira. A fogueira foi acesa, acho que no domingo, e ela não podia se apagar até no outro domingo. Então, todos os dias, uma dupla era responsável por ficar 24 horas responsável por aquela fogueira. E a menina que estava comigo, eu acho que porque ela já conhecia, ela já tinha passado por essa experiência, ela não estava nem aí. E eu estava com muito medo da fogueira apagar. E aí eu fiquei bolando, porque eu falei para ela, eu falei, vamos de madrugada, você vem uma hora, eu venho outra e tal. Aí ela falou, Acha, para que você vai levantar para vir ver essa fogueira, né? E aí ela falou que não ia, eu falei, não, eu vou. Eu sei que eu levantei 2 vezes na madrugada para ver a fogueira, ver se ela estava acesa ainda. Só que eu tive que enfrentar um medo meu, porque eu ia sozinha de madrugada, com uma lanterna no meio do mato, para ver a fogueira. E aí tinha uma casinha que tinham as lenhas. E todo mundo falava, cuidado com as lenhas, pode ter escorpião. Mas assim, em nenhum momento eu tinha medo de escorpião. Eu tinha medo de ter fantasma ali. Eu lembro que uma hora que eu estava indo e eu tinha que passar pela essa casinha da lenha, eu lembrei daquele episódio do Chapolin que tinha o pirata Barba Ruiva, que ele estava mostrando pro tataraneto dele onde que ficava o tesouro. Não sei se vocês se lembram desse episódio. E eu tinha um medo daquele episódio quando eu era criança,
Então eu ficava assim, o fantasma do Barba Ruiva falando pro neto, tataraneto dele, onde estava o tesouro. E tinha o diálogo deles. Eu tinha muito medo do Barba Ruiva. E aí eu passando pela casinha, eu lembrei, eu falava assim, ai meu Deus, só faltava aparecer o fantasma do Barba Ruiva ali. E aí eu pensava assim, não, eu preciso olhar. Aí eu batia a lanterna assim dentro da casinha, mas assim, para mim foi uma superação, porque eu tava realmente com muito medo, né? Então, a minha experiência com medo. Eu já lido bem com ele. Com a história de fogueira, tem uma também, disso aí, do medo da fogueira apagar. Só que foi quando eu tava no tiro. Só que se a fogueira apagasse, o sargento era real. Né? Gente, mas é o medo, pra gente ver assim, que o medo às vezes faz a gente ficar corajoso. E o medo, ele exerce um fascínio pra gente. Pode ver, aquilo que a gente tem medo, às vezes a gente gosta de conhecer um pouco mais, a gente gosta de ver, né? E a Keila estava falando do Chapolin lá do Barba Ruiva, eu tinha medo do Minotauro. Nossa. Mas era um medo tão grande que eu lembro que quando ia passar a cena dele, eu corria para o quarto e eu entrava embaixo da cama. Então, olha a força que o medo tem na gente. Ainda é mais digno, porque eu tinha medo da Cuca. Mas a Cuca tinha um cunho de causar medo. Tinha, ela Porque era. Até a música dela era a música mas o da Minotauro Cuca, que a também Cuca te tinha. pega. Nossa, o Minotauro, a tela começava a balançar, mexia a tela assim. E aquele som. Passava a sombra do Minotauro e o som era muito grande. E o som. E olha como é interessante. Eu corria, eu me escondi embaixo da cama. E aí teve um dia que eu falei assim, mas não tá certo. Se eu gosto de assistir isso, eu não posso vir para baixo da cama. Eu tenho que achar uma forma. Então eu entendi que se eu ficasse atrás da cortina, eu conseguia assistir disfarçado. Eu assisti os episódios atrás da cortina, porque eu ficava invisível. Ó, já é até ser a música que vai terminar. Cuidado com que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. E a gente não pode esquecer que a Cuca é um bicho que faz parte das cantigas de Niná. Nana, nenê, que a Cuca vem pegar. Olha isso, gente, que triste. Eu acho que o único filme, coisa assim, que já me causou medo, mais ou menos, me deixou meio desconfortável, causou muito trauma em muita criança, isso eu tenho certeza. Que é que eu acho que era o Labirinto do Fauno. Tinha aquele bicho com o olho no prato, ele pegava e colocava o olho na mão. E eu que aluguei aquele filme pra você, eu lembro disso. Sabe o filme que eu fiquei com muito medo, que me aterrorizou? Mas quando eu assisti o Fred Krueger. Eu tinha a aquela musiquinha também, a musiquinha pra mim me pega também. Quem disse que eu entrava no elevador depois daquilo? E nós morávamos num prédio de 10 andares, quer dizer, eu precisava entrar no elevador. Mas, quando eu tinha acho que uns 9 ou 10 anos, eu quis assistir um filme que chamava O Cão do Diabo. Olha o nome, começa por aí. A mãe brava que não queria. O pai morava em São Paulo, e a gente morava aqui em Rio Preto. E eu fui assistir sozinha. No meio da noite, não consegui nem pro quarto. Eu catei a Bíblia, sentei no corredor. Então, encerrando, né, o episódio do medo, o que a gente entende? Que todo mundo tem, o medo ele faz parte, o medo ele pode nos impulsionar a ir para frente, ele pode nos travar e ele pode servir sempre de boas risadas, né? A gente sempre pode tirar experiências e rir do nosso medo. O interessante é a gente reconhecer. Quando a gente reconhece esse medo, ele passa a ser um aliado e não mais uma ameaça constante para a gente. E quem tem cu tem medo. E é isso. E viva os nossos medos. O Fred Krueger já tá lixando a unha. Gente, hora que eu vou entrar. Beleza, então tá, gente. Beijo pra vocês. Beleza, gente. Beijo. Tchau, Beijo. Tchau. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá.